Você já sentiu que tudo na sua vida simplesmente parou? Que nada do que você planta está crescendo? Que nenhuma porta se abre? Que o universo parece ter esquecido de você? O que eu vou te mostrar agora vai mudar completamente a forma como você enxerga esses momentos. Olá, queridas sementes, buscadoras da verdade e da luz divina. Sejam muito bem-vindas de volta ao sol dourado interior. Deixa eu te perguntar uma coisa, semente. No fundo, bem lá no fundo, você se pergunta: por que eu ainda não cheguei onde deveria estar? Você já sentiu que está atrasada na própria vida? Como se todo mundo tivesse descoberto algo que você ainda não sabe? Guarda essa sensação, semente, porque ela está te mostrando uma porta. Existe um tipo de cansaço que o sono não resolve. É aquele cansaço de correr, de tentar encaixar tudo, de empurrar os dias com a sensação de que, se parar, vai perder algo importante. E no fundo, bem lá no fundo, tem uma pergunta que não quer calar. Por que eu ainda não cheguei onde deveria estar? Hoje nós iremos olhar para isso com calma, sem culpa, sem pressa. Porque talvez o problema nunca tenha sido você estar atrasada, semente. Vamos começar pelo que é real, pelo que você já conhece, essa sensação de atraso. Ela não grita, mas está sempre ali, no canto da consciência, te lembrando que você deveria estar em outro lugar, com outras conquistas, com outra versão de si. É como se existisse uma régua invisível medindo a sua vida, e você nunca está na marca certa, sempre um pouco atrás, sempre tentando alcançar. E o pior, mesmo quando você consegue algo, o alívio dura pouco. Logo a régua se move e de novo você está atrás. Esse é o cansaço de correr e não chegar. Não é preguiça, não é falta de esforço. É exaustão de tentar encaixar a vida num tempo que nunca parece suficiente. Você acorda, cumpre, entrega, dorme. Acorda, cumpre, entrega, dorme. E em algum momento começa a se perguntar: para onde estou indo de fato? A urgência silenciosa que mora no peito não deixa você respirar fundo. Ela diz: mais rápido, não pode parar, todo mundo está na frente. E você acredita porque o mundo inteiro parece confirmar isso. Redes sociais, comparações, prazos, entregas, o relógio comanda tudo. Mas aqui está o detalhe, semente, e guarda isso. Quando o relógio comanda, mas não explica, algo está errado. Porque o relógio marca horas, mas não marca amadurecimento. Marca compromissos, mas não marca crescimento. Marca passagem, mas não marca sentido. E se o problema não for você estar atrasada, semente? Essa pergunta muda tudo. Existe uma intuição que aparece nos intervalos, quando algo para, quando a vida desacelera sem pedir licença. Uma sensação de que o relógio não explica tudo, de que existe um ritmo mais profundo organizando encontros, pausas, perdas e recomeços. Às vezes isso aparece como sincronicidade, às vezes como um atraso que depois faz sentido, às vezes como uma porta que se fecha para proteger, não para punir. A pressa empurra, a presença revela. Talvez exista um tempo que não cobra, mas prepara, um tempo que não acelera, mas amadurece, um tempo que não responde à pressão, mas a escuta. Existem dois relógios funcionando ao mesmo tempo dentro de você, e a maioria das pessoas vive sem saber disso. O primeiro relógio é o tempo que pressiona, é o tempo do trabalho, das contas, dos prazos, das metas. Ele é necessário, claro, a gente precisa dele para organizar a vida prática. Mas ele tem um problema, ele cobra sem parar. Ele nunca diz, está bom. Ele sempre diz, mais rápido, mais longe, mais ainda. Esse tempo não respeita ciclos, não respeita amadurecimento, não respeita o processo interno de cada pessoa. Ele é externo, uniforme, neutro. 1 segundo para você é o mesmo segundo para qualquer outra pessoa. Ele não se importa com o que você está vivendo por dentro. Agora, o segundo relógio é completamente diferente. É o tempo que amadurece, é o tempo da alma, do sentido, do processo interno. Ele não tem pressa porque ele não está correndo, ele está revelando.
Ele não mede velocidade, ele mede profundidade. Esse tempo sabe que algumas coisas precisam de inverno antes de florescer, que algumas dores precisam ser sentidas antes de serem compreendidas, que algumas respostas só chegam quando você está pronto para recebê-las, não quando você quer recebê-las. E aqui está a confusão, semente. A gente tenta forçar o tempo da alma a seguir o ritmo do relógio. A gente quer resultados internos em cronograma externo, quer cura em 30 dias, quer clareza em 3 passos, quer transformação sem atravessar o desconforto. Como identificar em qual dos dois você está vivendo? Presta atenção no corpo. Quando você está no tempo do relógio sem presença, o corpo fica tenso, a respiração fica curta, a mente não para. Existe uma sensação constante de não é o suficiente. Quando você está no tempo da alma, mesmo que a vida esteja intensa, existe um tipo diferente de calma, uma aceitação interna, uma sensação de isso faz sentido, mesmo que eu não entenda tudo ainda. Viktor Frankl escrevia sobre isso de um jeito profundo. Para ele, a vida não é sobre velocidade, mas sobre sentido. E o sentido não aparece em cronogramas. Ele aparece quando você está presente o suficiente para reconhecer por que aquilo que está acontecendo agora. O tempo cronológico mede duração. O tempo existencial mede significado. Quando você começa a perceber essa diferença, algo muda. Você começa a notar que muitas das dores que você carrega não vêm exatamente do que está acontecendo, mas da tentativa constante de acelerar processos que ainda estão em gestação. É aí que nasce a ansiedade, não porque a vida está errada, mas porque você está tentando viver num ritmo que não respeita o que está sendo construído dentro de você. Existe um medo silencioso de ficar para trás, um medo que não é racional, mas profundo. Ele diz que se você não correr, vai perder oportunidades, pessoas, caminhos. E por causa desse medo, você aperta, força, insiste, mesmo quando algo dentro já está cansado de empurrar. A maior armadilha desse tempo acelerado é fazer você acreditar que descansar é desistir, que pausar é fracassar, que esperar é perder tempo. Mas espera não é a ausência de movimento. Espera é movimento invisível. É o tempo em que as raízes crescem enquanto ninguém vê. Olha para a natureza. Nada floresce antes da hora. Nenhuma árvore se apressa para dar frutos, nenhuma semente rompe a terra antes de estar pronta. Existe um ritmo inteligente organizando cada fase. Quando a gente tenta interferir demais nesse ritmo, o resultado não é mais vida, é fragilidade. A espera dói porque ela desmonta a ilusão de controle. Ela coloca você diante da própria vulnerabilidade. E isso assusta. Assusta perceber que nem tudo depende do seu esforço, que existe algo maior conduzindo o processo, que você não está no comando absoluto da vida. E é justamente aí que muita gente se perde, não porque não acredita, mas porque não sabe o que fazer quando não pode agir, quando não pode decidir, quando não pode acelerar. A espera exige uma maturidade interna que não foi nos ensinada. Nós aprende a conquistar, a competir, a produzir, mas não aprende a sustentar o silêncio, não aprende a permanecer quando nada acontece, não aprende a confiar sem garantias, e por isso a espera vira angústia. Mas a espera pode ser outro lugar. Ela pode ser um espaço de reorganização interna, um espaço em que você aprende a escutar o corpo, a respeitar limites, a perceber sinais sutis. Um espaço em que algo em você amadurece sem barulho. Existe um vazio que aparece quando o velho já não serve mais e o novo ainda não chegou. Esse vazio assusta porque ele não tem forma, não tem nome, não tem direção clara. A mente odeia esse lugar. Ela quer respostas, quer caminhos, quer garantias. Mas o vazio não é ausência, ele é potencial. Ele é o espaço onde algo novo pode nascer. Quando você tenta preencher esse vazio rápido demais, você impede que o novo se forme com solidez. Você antecipa,
e o que nasce frágil não se sustenta. O vazio criativo é esse intervalo desconfortável em que você ainda não sabe quem está se tornando. E isso exige coragem, exige permanecer sem identidade fixa, sem rótulo, sem certeza. Exige confiar que o que está se formando precisa desse espaço. Muita gente foge desse vazio criando movimentos externos, mudanças apressadas, decisões que parecem libertadoras, mas que na verdade são tentativas de não sentir. Relações que ocupam, projetos que distraem, tudo para não encarar o silêncio. Mas cada vez que você foge, algo fica pendente, algo pede atenção, algo volta depois, geralmente com mais intensidade, porque processos não atravessados não desaparecem, eles apenas aguardam. Existe uma fé que nasce nesse lugar. Não é a fé que espera milagres imediatos, é a fé que sustenta a presença mesmo sem respostas, que confia sem ver, que permanece aberta enquanto o invisível se organiza. Essa fé não é passiva. Ela não cruza os braços. Ela observa. Ela escuta. Ela ajusta pequenas coisas. Ela se alinha internamente enquanto o tempo faz o trabalho dele. Muitas vezes os sinais começam a aparecer durante esse período. Pequenas sincronicidades, encontros inesperados, frases que chegam na hora certa, sensações de que algo está se encaixando, mesmo que você ainda não consiga explicar como. O problema é que a vida fala baixo quando está reorganizando algo importante. Ela não grita, ela sussurra. E se você estiver muito acelerada, você não escuta. Quanto mais silêncio interno existe, mais claros os sinais se tornam. Quanto menos pressa, mais coerência aparece. O tempo divino não trabalha sob pressão, ele trabalha sob alinhamento. Ele não responde ao desespero, ele responde à disponibilidade. Existe um lugar onde esse alinhamento acontece, e ele não está no passado nem no futuro. Ele está no agora. O agora é o único espaço onde você pode sentir, escolher, perceber. O passado já passou, o futuro ainda não existe. Tudo o que realmente acontece, acontece aqui. Estar no agora não significa que tudo está resolvido. Significa que você está inteira no que está vivendo. E isso muda completamente a forma como você atravessa a espera. Porque quando você está presente, você não se abandona, você não se violenta com cobranças excessivas, você sustenta a si mesma enquanto o tempo faz o trabalho dele. O agora é o lugar onde você percebe se está forçando ou cooperando, se está resistindo ou aceitando, se está lutando contra o fluxo da vida ou aprendendo a caminhar junto com ele. E essa percepção por si só já transforma muita coisa. Existe uma maturidade da alma que nasce desse convívio com o tempo, não como resignação, mas como sabedoria. Você começa a entender que nada foi perdido no caminho, que cada atraso trouxe algo que não teria sido aprendido de outra forma, que cada silêncio preparou o terreno para uma escuta mais profunda. A maturidade não vem da pressa de chegar, ela vem da capacidade de permanecer. Permanecer com presença, permanecer com honestidade, permanecer sem se abandonar quando as respostas demoram. Aos poucos, algo muda na forma como você olha para a própria história. O que antes parecia erro começa a revelar aprendizado. O que parecia atraso começa a mostrar proteção. O que parecia vazio começa a revelar gestação. A gratidão começa a surgir não apenas pelo que chegou, mas também pelo que demorou. Porque o que demorou te transformou, te afinou, te ensinou a escutar mais do que a correr, te ensinou a respeitar o tempo das coisas, inclusive o seu. E quando você começa a viver assim, algo se assenta por dentro. A vida não fica perfeita, os desafios não desaparecem, mas existe um chão interno,
um lugar de confiança que não depende de resultados imediatos. Você passa a entender que o tempo divino não é um prêmio para quem faz tudo certo. Ele é um ritmo que se revela quando você para de lutar contra ele, quando você se alinha com a inteligência maior que organiza a vida muito além do que a mente consegue controlar. Nesse ponto, a pergunta já não é mais quando vai acontecer. A pergunta se transforma em o que está sendo preparado em mim enquanto isso não acontece. E essa mudança de pergunta muda completamente a experiência. Porque enquanto a mente pergunta quando, a alma pergunta como. Como crescer, como integrar, como amadurecer, como sustentar o que ainda está por vir. E é nesse espaço que a espera deixa de ser castigo e começa a se revelar como parte essencial do caminho, não como algo a ser suportado, mas como algo a ser vivido com presença. Existe uma inteligência maior operando nos bastidores da vida, uma inteligência que não se apressa, mas também não se atrasa. Ela organiza encontros, desencontros, pausas e movimentos de acordo com algo que vai além da lógica imediata. Quando você começa a confiar nisso, o tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado. Confiar não significa entender tudo, significa aceitar que nem tudo precisa ser compreendido para fazer sentido. Existem momentos em que a vida pede ação e outros em que ela pede silêncio. Saber reconhecer essa diferença é um dos maiores sinais de maturidade interior. O tempo divino não elimina o esforço humano, mas ele reorganiza a forma como você se esforça. Você deixa de lutar contra a vida e começa a cooperar com ela. Deixa de forçar portas e passa a perceber quais realmente estão se abrindo. Deixa de se violentar com cobranças e passa a se tratar com mais gentileza. Essa gentileza consigo mesma muda a forma como você caminha. Você já não corre para provar nada. Você não se compara o tempo todo. Você entende que cada processo tem seu ritmo e que respeitar isso não é fraqueza, é sabedoria. Quando essa compreensão se assenta, algo se pacifica por dentro. A ansiedade diminui, a urgência perde força, o medo de ficar para trás começa a se dissolver. Não porque tudo está resolvido, mas porque você confia no caminho que está sendo trilhado. O tempo divino não é sobre passividade, é sobre alinhamento. Não é sobre esperar de braços cruzados, é sobre agir quando é tempo de agir e descansar quando é tempo de descansar. É sobre estar inteiro em cada fase, sem tentar pular etapas. A vida continua trazendo desafios, escolhas e movimentos. Mas agora existe um eixo interno que sustenta. Um eixo que lembra, nos momentos de dúvida, que nada essencial se perde quando você está presente. Que o que é verdadeiro encontra seu tempo. Que o que precisa amadurecer não pode ser apressado. Nós, sementes, aprendemos aos poucos que o despertar não acontece de uma vez só. Ele acontece em espirais, em retornos mais conscientes, em reconhecimentos sucessivos. Cada camada revelada prepara o terreno para a próxima. E quando você olha para trás, percebe que até os momentos mais difíceis tinham um papel. Eles estavam lapidando algo em você. Estavam te ensinando a escutar mais profundamente. Estavam te preparando para sustentar aquilo que hoje começa a se revelar. Esse é o despertar que buscamos aqui, no sol dourado interior. Lembrar de quem somos, reconhecer a luz que habita em nós e reunir com amor os fragmentos da alma em um só coração desperto. Se esse conteúdo ressoou com você, se sentiu no coração que algo foi despertado aí dentro, curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim você nos ajuda a levar essa luz a mais pessoas. E seguimos juntos, nesta jornada, no caminho da expansão da consciência, do despertar da verdade, da lembrança viva de que
somos uno com o todo, e o todo é uno conosco. E que este vídeo, Sementes Estelares, tenha plantado em sua fonte criadora a semente para sua expansão da consciência e o despertar da verdade.